Olá, tudo bem? Turma do sexto ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente dá início, então, a mais uma videoaula de arte, a nossa terceira videoaula com conteúdo do quarto bimestre. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente está falando desde o início do bimestre, que é o universo circense, a história do circo, como que ele acontece. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a arquitetura da Roma antiga, aonde nasceu o Circus Maximus, que é o primeiro circo que a gente tem conhecimento ali da história, essa estrutura toda que foi montada e que depois de um certo período pegou fogo, e aí a partir daí surge então a construção do Coliseu. A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Antes eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o assunto principal dessa aula, que é o seguinte: lá naquele período, os espetáculos circenses, eles tinham uma função que não era só apenas a de entreter as pessoas. Existia um termo que até hoje é utilizado, que se chama a política do pão e circo. Vocês sabem o que é isso? A política do pão e circo se aplicava porque os governantes, as pessoas poderosas que governavam ali a Roma naquela época, eles havia muito problema dentro daquela sociedade, né? Existiam muitas questões, as pessoas viviam de maneira muito humilde, faltava muita coisa para esse povo, né? Para as classes mais baixas. E aí, para que essas pessoas se mantessem distraídas e não reivindicassem tanto os direitos que elas tinham, as pessoas que governavam ali naquele momento, eles faziam espetáculos circenses para que essas pessoas se mantivessem distraídas e ofereciam para eles também trigo, né? Então era gratuito a distribuição do trigo para que as pessoas pudessem se alimentar. Mas não pensem nisso, não pensem vocês que isso era uma coisa boa, né? Era algo que eles faziam porque eles eram bonzinhos. Eles faziam como uma forma de manter esse povo calado, para que eles não reivindicassem direitos maiores que eram deles, né? Então, até hoje, a gente faz uma relação, quando a gente vê algum político aí em época eleitoral, que vai em algum lugar e aí ele dá algumas coisas para as pessoas em troca de votos, a gente brinca que isso tem relação aí com a política do pão e circo, né? Que é onde as pessoas mantêm a população distraída e aí as coisas vão acontecendo e não é reivindicado os direitos maiores que acontecem. Então, historicamente, isso já acontece há muito tempo e começa então lá na Roma Antiga. E os espetáculos circenses eram apresentados por essas pessoas de uma maneira bem constante e como eu já falei para vocês, esses espetáculos eles vão se desenvolvendo, vão se disseminando por outras localizações e ele vai se formando, né? Então, a princípio, os espetáculos que eram apresentados mostravam gladiadores lutando com animais selvagens, espetáculos um pouco agressivos, e aí com o tempo o circo ele vai se tornando algo mais mágico, mais divertido, que mexe mais com o imaginário das pessoas, e aí os espetáculos circenses vão se tornando algo muito interessante e são até hoje, né? E aí a gente começa com essa história lá na Roma Antiga. Então vocês sabem que o Circus Maximus queimou e aí então eles constroem o Coliseu. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a história do Coliseu. O Coliseu, ele é um marco na arquitetura. Então, assim, os romanos, eles se inspiravam lá na arquitetura da Grécia Antiga, nos etruscos, mas assim, eles fizeram de um jeito diferente, porque as demandas dele eram diferentes, as demandas que eles tinham eram diferentes dos gregos, por exemplo. Então o Coliseu tem esse nome por conta dessa escultura aqui, que seria o Colosso, é uma escultura do Nero, e ela faz uma referência aí a essa figura também mitológica
da história. Então a gente precisa ficar atento à arquitetura, porque ela também fala muito da história da arte. E aqui a gente está falando sobre os arcos, né? Antes da invenção dos arcos, as colunas, o tamanho entre as colunas era limitado. As colunas são, na verdade, essas colunas que a gente vê nessas construções, cada uma delas tem um estilo diferenciado e elas servem para estruturar aquele lugar. Então, elas fazem a estrutura daquele lugar. Aqui estão os elementos construtivos que a gente vai ver bem rapidinho. O arco romano, que é o principal, que é o que a gente viu ali na frente, a abóbada de cruzeta, a abóbada de aresta e a abóbada de berço. Então, todos esses elementos construíam as arquiteturas, as construções tão lindas e imponentes lá na Roma Antiga. E tudo isso vem de gerações para gerações que vão se passando e vão se atualizando, e aí cada vez mais eles buscam formas mais interessantes de construir espaços, né? Então, para os nossos amigos romanos, o importante era que as pessoas pudessem entrar dentro dos espaços. Já os gregos, eles construíam esses templos, essas construções, mas elas eram para ser vistas de fora. Então, eles não abrigavam cerimônias lá dentro. Então, não existia uma preocupação tão grande quanto ao espaço físico de dentro daquele lugar. Já os romanos, eles tinham essa preocupação. Então, eles foram desenvolvendo aí técnicas, e as abóbadas são umas delas, para que eles pudessem, então, reunir essas pessoas ali dentro desses espaços. Os romanos se preocupavam com esses espaços internos e o objetivo era proporcionar um espaço para fazer cultos reservados, né? E aí, o que a gente conhece hoje como igreja, a gente pode dizer que vem aí dessa cultura arquitetônica aí dos nossos amigos gregos, romanos, enfim, desses ancestrais que nós temos. Aqui a gente vê um arco, ó. Observem como ele é grande em relação às pessoas. Então, lá em Roma a gente vê muitas construções dessas, e ainda as colunas, né? Cada uma delas com a sua característica, algumas têm uma textura, algumas são lisas. Então, tudo isso faz parte da arquitetura e faz com que a gente consiga perceber as características, a época em que isso foi construído, é muito importante para isso. E aqui os anfiteatros, ó, que os romanos então construíram. A gente viu lá no início que os Circos Máximos ele tinha apenas uma arquibancada para as pessoas, e aqui então já há uma evolução, e aí é feito construído um anfiteatro a partir dessas colunas, ó, para que as pessoas possam se acomodar ali para assistir os espetáculos. E aí a gente percebe então que aquela cultura do palco italiano, que a gente chama aquele palco que fica único, que a pessoa vê só de frente, ela vai se desenvolvendo, e aí aqui é possível observar aquilo que está acontecendo em várias perspectivas, né? Isso é muito legal. Então, gente, eu trouxe mais algumas imagens para vocês dos arcos, e hoje foi para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa aula, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa política do pão e circo. Então, a cultura do circo, ela acontece nessa civilização há muito tempo, e ela é utilizada também como uma jogada política aí, para que as pessoas pudessem ficar entretidas. Tem muita relação com aquele trabalho que a gente viu lá do Bosch, né, na aula anterior, o ilusionista, onde até mesmo uma freira fica ali entretida naquela situação, naquela situação, e aí a gente percebe então que culturalmente o circo está nos acompanhando há muitos e muitos anos. E hoje então serve para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, sobre essa estrutura que foi criada, né, em Roma. Vocês têm lá na apostila de vocês
antes da gente, tá bom? Então dê uma lida lá na página 7, na página 8, pra gente conversar lá na nossa live quarta-feira. Tchau, tchau!